Aula sendo gravada a partir de agora, tá? Quando você for começar, pode ficar à vontade. Tá bom. Vou esperar mais um pouquinho, Larissa. Tá bom.
Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí? Se puder desligar, que está fazendo ruído aqui para gente, por favor. E boa noite para todo mundo ainda, que eu falei boa noite. E já vamos começar, tá? Vamos começar, Larissa? Podemos começar. Podemos? Já está gravando? Sim. Pessoal, boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui. É uma grande satisfação terem todos vocês aqui comigo e também com a Farma Débora. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que tem de novo no mercado e não só novo, o que traz resultado de verdade. Ainda, para quem não me conhece, eu sou Humberto Paz, eu sou farmacêutico, sou especializado em fitoterapia, homeopatia, sou pós-graduado em nutrição esportiva e nutrição ortomolecular e sou diretor da Farma Débora há 20 anos. E uma pergunta eu começo para vocês. Quantos pacientes vocês já viu que fazem tudo certo na dieta, no treino, suplementa e mesmo assim não conseguem emagrecer, pessoal? Quantos pacientes não são assim que entram todo dia no consultório de vocês e que vocês convivem o dia inteiro com gente assim? E talvez o problema não esteja na prescrição, mas na inflamação metabólica que ninguém está tratando. O que acontece, pessoal? Hoje, o estilo de vida das pessoas, a maneira que as pessoas vivem, a maneira que as pessoas, o tipo de alimento que as pessoas ingerem, tudo isso faz um desbalanço na nossa balança relacionado à inflamação e também à balança antioxidante. E quando isso acontece, esse desbalanço, há um aumento da inflamação, como vocês estão vendo aí nessa imagem, e uma diminuição das proteções dos processos antioxidantes, anti-inflamatórios do nosso corpo. E quando isso acontece, há uma desordem metabólica. E por que eu estou falando isso tudo com vocês? Quando a gente olha para a nossa vida, especialmente quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a notar que os problemas, as doenças, as nhacas da velhice começam a aparecer. E muito disso está interligado com o nosso estilo de vida. Você imagina, eu não faço atividade física, eu como super mal, eu sou uma pessoa estressada, eu sou uma pessoa que toma muitos medicamentos, eu sou uma pessoa que não consegue ter uma dieta saudável, e tudo isso vai emplacar, vai interferir totalmente nessa balança. E a gente começa a ficar mais inflamado. E quanto mais inflamado a gente fica, mais problemas de saúde a gente tem. Vocês já notaram que os seus pacientes que estão com sobrepeso, os pacientes com obesidade, os pacientes que têm uma vida totalmente desregulada, são pacientes que têm uma chance maior de desenvolver problemas cardíacos, uma diabetes, uma resistência insulínica, entre outras doenças, até mesmo a depressão. A gente hoje já consegue interligar a gordura, né, o tecido adiposo visceral, com também o aumento de chance da pessoa desencadear ali uma depressão e até mesmo um câncer. E por que isso ocorre? A gente, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo um paciente saudável e um paciente inflamado, né? Um paciente normal e um paciente obeso. E vocês notem que o paciente obeso, né, ele tem muito mais camadas de tecido adiposo, que são essas moléculas amarelas aqui, do que o paciente saudável, né? E essas moléculas... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Depois dá uma olhadinha aí, Larissa, por favor. E essas moléculas aqui amarelas, que são tecido adiposo visceral, são as gorduras que a gente encontra. Esse tecido adiposo visceral libera várias substâncias no nosso corpo, várias citocinas pró-inflamatórias que começam a inflamar o nosso corpo inteiro. Vocês estão vendo aqui a angiotensina 2? É uma das substâncias que esse tecido adiposo visceral, que essa gordura visceral aqui, libera no nosso corpo. E ele está interligado com processos relacionados
a doenças cardíacas. Tanto que hoje existe um monte de bloqueadores de renina, que é uma substância que é liberada através da angiotensina 2. E, pessoal, isso é muito sério. E olha que a leptina, para quem não sabe, a leptina é um dos hormônios que controlam a nossa saciedade. E o tecido adiposo visceral tem a capacidade de aumentar a liberação dessa leptina, e isso é um dos grandes motivos que a maioria dos pacientes de vocês que estão com sobrepeso, que estão com obesidade, não consegue ter uma saciedade. Eles estão sempre buscando algum tipo de alimento. Pois a gente fala muito da resistência à insulina, mas hoje também acontece a resistência à leptina. E é por conta disso que os pacientes sempre buscam mais alimentos do que o normal. Você olha para mim e fala assim, poxa, Humberto, eu estou com um paciente aqui, ele tem sobrepeso, eu passo uma dieta muito rica em fibras, ele toma vários suplementos que ajudam a controlar também essa questão da saciedade e também da fome, e mesmo assim ele está sempre buscando alimento. Vocês vão notar durante o processo de emagrecimento desse paciente que conforme ele vai emagrecendo, essa ansiedade, essa compulsão vai diminuindo, pois o controle da leptina começa a acontecer. Porque quando o paciente aqui tem mais gorduras saudáveis, que eu vou mostrar para vocês, que é a gordura bege e a marrom, ele também libera mais o que? Adiponectina, que é uma substância anti-inflamatória e antioxidante, que também ajuda a desinflamar e a proteger o corpo contra doenças metabólicas, como a diabetes e a resistência insulínica. Então, vocês notem hoje que o tecido adiposo visceral, a gordura, né, aqueles pneuzinhos que a gente fala tanto, hoje ele é considerado um órgão endócrino, né? E por que ele é considerado um órgão endócrino? Porque ele hoje afeta o nosso corpo por um todo. A gente sabe que tem vários estudos hoje que correlacionam os níveis de obesidade com o aumento de chances de câncer, né, e de vários tipos de câncer. E aqui vocês vão entender um pouquinho melhor. A gente tem aqui o tecido adiposo amarelo, tá? Que esse aqui é a nossa gordurinha. Esse white é o tecido adiposo amarelo que a gente fala, mas a gente olha ele na medicina como branco, né? Aqui a gente tem o bege e temos o marrom. O branco, né, o tecido adiposo branco, ele é o tecido adiposo hipertrofiado de gordura, de triglicerídeo, e esse é o grande tecido adiposo que faz todos os problemas para a nossa saúde, para os nossos pacientes, porque ele libera várias substâncias inflamatórias, como vocês estão observando aqui. E quando a gente olha para o bege e para o marrom, são gorduras boas, são gorduras ricas em mitocôndrias, são gorduras que conseguem estimular as funções metabólicas, a proteger o nosso corpo, pois também são gorduras que têm efeitos antioxidantes e anti-inflamatórias. E esse tipo de gordura aqui, elas vão diminuindo conforme a nossa idade e também conforme o aparecimento de mais tecido adiposo branco. E isso só vai inflamando mais os nossos pacientes. E olha só a quantidade de substâncias pró-inflamatórias que um tecido adiposo branco libera na corrente sanguínea dos nossos pacientes. A gente vê ali a leptina que eu falei, as angiotensinas, PAI-1, interleucina 1, interleucina 6, TNA-alfa, TNF-beta, a resistina, a adiponectina cai, e todas essas substâncias, PAI-1 aqui, ó, tem muito a ver com problemas cardíacos, tá? Ele aumenta a vasoconstrição. Quando a gente olha para a resistina, ela aumenta a resistência à insulina. E a interleucina 6 está interligada a vários processos inflamatórios, como a depressão. E a partir de então, a gente começa a entender por que nossos pacientes que estão com sobrepeso possuem tantos outros problemas além da obesidade. E a gente, às vezes, não consegue entender o porquê que isso acontece. E foi lá no início da aula que eu falei, por que a gente tem que olhar para essa correção da inflamação desse tipo de paciente? Porque quando a gente começa a desinflamar esses pacientes, a gente começa a diminuir todos esses processos inflamatórios e, consequentemente, a gente consegue reativar várias funções metabólicas desse paciente que até então
estão adormecidas por conta desse aumento do tecido adiposo branco. E isso, pessoal, a gente começa a observar nesse slide aqui. A gente vê um paciente onde ele está dentro do peso, ele está com as funções anti-inflamatórias, antioxidantes, a sensibilidade à insulina dele e os processos relacionados a doenças cardíacas, todas funcionando de maneira adequada. E a gente olha aqui para um paciente inflamado, um paciente obeso, com excesso de estresse oxidativo, com aumento da resistência à insulina e também com disfunções relacionadas à função cardíaca. E tudo está ligado a essas moléculas de gordura do tecido adiposo branco, né, que estão hipertrofiadas. E isso mostra o quanto que esse paciente pode estar inflamado. E aqui nessa imagem, ela mostra muito bem que esse tipo de gordura, o tecido adiposo visceral branco, consegue inflamar o nosso corpo por um todo. Ela atinge ali o nosso sistema imunológico, pois ela também faz várias alterações na nossa flora intestinal. E a gente sabe que 80% da nossa IgA, que é a nossa imunoglobulina A, é produzida onde, pessoal? No intestino. E a nossa IgA é o nosso sistema imunológico. E essa quantidade de substâncias pró-inflamatórias inflama a nossa flora intestinal. Ela atinge aqui os processos vasculares, ela também atrapalha o nosso músculo, ela aumenta o ganho de mais gordura através dos processos de adipogênese, ela também trabalha aqui na inflamação do pâncreas, por isso que a pessoa começa a ter uma diminuição da sensibilidade à insulina, ela atinge o rim, o fígado, o cérebro. É o que eu estou falando para vocês. Por que um paciente com sobrepeso é um paciente que você tem que controlar a compulsão e a ansiedade nele o tempo todo? Será que é só por conta do trabalho? Será que é só por conta da vida que esse paciente leva? Ou tem muito mais coisas ligadas a isso do que só apenas o estilo de vida desse paciente? E é isso que a gente tem que começar a entender. A gente foca só em quê? Metabolismo, metabolismo, metabolismo. E a inflamação que já está ali instalada, como é que a gente faz? A gente vai deixar de lado? Quando você desinflama o teu paciente primeiro, quando você também consegue utilizar substâncias que conseguem trabalhar na desinflamação e também em funções metabólicas, como a gente vai ver aqui, a gente consegue ter um resultado muito melhor no paciente, muito melhor, em todas as áreas. Humberto, isso aí também funciona para quem tem esteatose hepática, gordura no fígado, funciona. Vamos desinflamar, pessoal. Vamos olhar o nosso paciente por um todo, pois ele está precisando desse tipo de olhar. E o que a gente pode usar de natural nesse tipo de paciente? O que a gente pode utilizar de suplemento para esse tipo de paciente que traga resultado de verdade? E a gente sabe hoje que os fitoterápicos, os suplementos, os nutracêuticos conseguem trabalhar na supressão do apetite, na regularização ali da flora intestinal, consegue aumentar a quantidade de bactérias boas e diminuir a quantidade de bactérias ruins, consegue também trabalhar na absorção e também consegue trabalhar na diminuição da absorção do carboidrato e também dos lipídios dos alimentos, como a gente vai ver aqui hoje. Eles também conseguem diminuir a adipogênese e a lipogênese, né? Eles conseguem trabalhar também na metabolização lipídica e na diminuição da inflamação. Então, quando a gente olha aqui, hoje, os nutracêuticos, os fitoterápicos, os suplementos, eles conseguem trabalhar em todas as áreas que os nossos pacientes precisam melhorar quando a gente olha para a função metabólica. E, pessoal, não fui eu que criei esse slide, não. Foi um estudo aqui, um estudo publicado em 2023, onde mostra a função dos suplementos e dos nutracêuticos também no emagrecimento. E, Humberto, como é que esses produtos naturais, né, esses suplementos, conseguem trabalhar nessa questão da obesidade? A maioria desses produtos naturais, desses suplementos, desses fitoterápicos, são ricos em polifenóis. E os polifenóis conseguem trabalhar em vários receptores que vão melhorar as funções metabólicas do nosso paciente. E essa melhora das funções metabólicas é através de processos anti-inflamatórios e antioxidantes. E vários produtos naturais,
já vem com muitas comprovações em relação ao teor de polifenóis e também na eficácia desses polifenóis. A gente vê aqui, ó, ativando PPR gama, aonde vai trabalhar na adiponectina, vai aumentar a liberação de GLUT4 e, consequentemente, vai aumentar a captação da glicose. A gente vê aqui trabalhando nos CPs, né, nos processos de lipose, através das nossas mitocôndrias. Os polifenóis são excelentes para melhorar a biogênese mitocondrial. Mas o que é isso, Humberto? Que troço é esse? Gente, as mitocôndrias, elas são o grande quê da questão quando a gente olha para a nossa saúde, para a nossa vida. Sem as mitocôndrias funcionando de maneira adequada, a gente não tem um metabolismo funcionando adequado, a gente não tem um sistema imunológico funcionando adequado, nada no nosso corpo funciona adequadamente. E quando a gente está em processos inflamatórios muito crônicos ou até mesmo agudos, esses processos inflamatórios atingem diretamente as nossas mitocôndrias. E muitos desses polifenóis, eles conseguem reativar as funções mitocondriais e aumentar também o número de mitocôndrias dentro das nossas células. Isso não só vai ativar mais o nosso metabolismo, mas também vai aumentar a produção de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Mitocôndria é vida, e a idade, obesidade e estilo de vida consegue diminuir a quantidade de mitocôndrias e também a eficácia dessas mitocôndrias. E muitos desses polifenóis ajudam muito nessa melhora, nessa funcionalidade mitocondrial. E outro ponto que é muito importante e hoje está sendo muito falado é a questão da flora intestinal, das bactérias intestinais e o quanto que a flora intestinal é importante não só para a saúde metabólica, mas até mesmo para a boa funcionalidade do nosso corpo por um todo. E os polifenóis, todos eles são considerados prebióticos. Olha que bacana, gente. Os polifenóis são considerados prebióticos. E o que são os prebióticos? São substâncias capazes de trazer benefícios para a flora intestinal. Os prebióticos conseguem aumentar a quantidade de bactérias boas no nosso intestino através de modulações de processos inflamatórios e oxidativos. E esses polifenóis que a gente vai falar hoje, algumas plantas, conseguem melhorar toda essa questão dessa flora intestinal que também está alterada. Gente, quando a gente olha um paciente com sobrepeso, um paciente com obesidade, a chance desse paciente ali ter uma condição de disbiose, de uma alteração na flora intestinal dele bem crônica, é bem grande, gente. É bem grande. Então é muito difícil você emagrecer esse paciente se você não olhar corretamente para a flora intestinal desse paciente, tá? Porque a gente sabe que a flora intestinal de pacientes obesos adora o quê? Gordura, carboidrato, né? Tudo isso que inflama e tudo que aumenta também o ganho de peso. E a gente sabe que essas bactérias que estão ali vivendo nesse paciente atrapalham muito a condição de vida deles. Então é muito importante ter esse olhar. E os polifenóis, além de você diminuir a inflamação, ativar várias vias metabólicas, os polifenóis também ajudam a modulação da flora intestinal. E além disso, né, como eu já falei da função mitocondrial, não vou ficar aqui me repetindo, a gente tem aqui a berberina, a gente tem aqui o resveratrol, o ginseng, entre outros produtos naturais que conseguem estimular aqui, ó, as sirtuínas, consegue através de melhorar a nossa microbiota e por conta disso consegue melhorar aqui, ó, a biogênese mitocondrial. E quanto melhor a função mitocondrial, mais a gente estimula essa enzima aqui, ó, dentro da nossa mitocôndria, que é o CP1, que é uma enzima capaz de aumentar a termogênese dentro da mitocôndria, aumentar ali a quebra melhorar ali a eficácia da geração de energia. E isso também ajuda muito o nosso paciente quando a gente olha para a função metabólica, tá? Aqui vamos passar. E o primeiro produto que eu vou trazer para vocês, pessoal, é um produto que trabalha muito em 3 vias importantes. Esse aqui é o nosso B-Control.
é um produto que a gente já está trabalhando há bastante tempo não, né? Tem uns 6 meses que a gente trabalha com ele aqui na farmácia. E ele é rico em 3 polifenóis. É o piscetanol, o crispucin A e o crispucin B. E esses 3 polifenóis que fazem todos os efeitos benéficos que a gente encontra no B-Control. O piscetanol consegue aqui, ó, ter uma ação antiadipogênica, ou seja, ele diminui a quantidade de novos adipócitos, né? Especialmente os adipócitos hipertrofiados, o que a gente estava falando ali das moléculas hipertrofiadas de gordura, e ele consegue diminuir esse processo. Então, ele consegue diminuir o ganho de gordura por conta desse processo. E aqui o crispucin A, ele consegue atuar na regulação hormonal. O que ele faz? Ele consegue muito trabalhar na leptina, que a gente falou lá no início da nossa aula, e ele também consegue controlar o cortisol. Quando a gente sofre um acidente, o primeiro hormônio a ser liberado pelo nosso corpo é o cortisol, pessoal. E por que isso acontece? Porque ele trava o nosso metabolismo para que a gente consiga acumular energia, para a gente não gastar energia, porque ele não sabe o que está acontecendo, porque o nosso corpo sofreu um acidente. E quando a gente está estressado, irritado, ansioso, o primeiro hormônio que está lá em cima das alturas é o cortisol. E por isso que o controle do cortisol é muito importante também no emagrecimento. E ele também tem o crispucin B, que esse aqui já vai agir como um prebiótico, ele age na modulação da microbiota intestinal e, consequentemente, no metabolismo energético. O B-Control, né, como eu falei, ele tem essa ação adipogênica, né, ele consegue regular ali os receptores PPR-gama, e com isso ele consegue diminuir, ele consegue estimular a diferenciação dos adipócitos. Vocês lembram que eu falei lá dos adipócitos brancos e também dos adipócitos bege e do marrom? O que isso significa? Que ele consegue pegar aquele adipócito branco cheio de gordura, hipertrofiado, cheio de triglicerídeo, e fazer com que ele comece a se transformar num adipócito bege, onde ele vai ter mais mitocôndrias e vai também servir como um excelente antioxidante, um excelente anti-inflamatório. E tudo isso ele consegue fazer através de processos anti-inflamatórios. Olha só que legal o que um produto consegue fazer. Ele também consegue estimular P2, que é uma enzima que a gente vê com grande expressão nos adipócitos maduros, nos adipócitos hipertrofiados. E com isso ele consegue diminuir ali o acúmulo de ácidos graxos, o acúmulo de gordura dentro desses adipócitos. E olha só que bacana, ele consegue trabalhar em duas maneiras quando a gente olha para aquele adipócito hipertrofiado, tanto pelos receptores PPR-gama quanto as proteínas de ligação de ácidos graxos nos adipócitos, o AP2. E além disso, ele consegue estimular a MPK quinase, que é uma enzima extremamente metabólica. A gente vai ver muito essa enzima hoje aqui. A maioria desses produtos que eu vou falar hoje tem a capacidade de estimular essa enzima. E através da estimulação dessa enzima, a gente consegue trabalhar na melhora da sensibilidade insulínica, a gente consegue melhorar a translocação de GLUT4, a gente consegue trabalhar muitas vias importantes no emagrecimento, e a gente consegue também ativar toda a funcionalidade que está ali meio que apagada do nosso pâncreas por conta dos fatores inflamatórios oriundos daquela obesidade. E olha só esse estudo aqui feito com 30 indivíduos com sobrepeso, onde durante 90 dias utilizaram 560 miligramas de B-Control. Houve uma redução de quase 10 quilos do colesterol total, uma redução do LDL, e olha que bacana, gente, isso que eu acho interessantíssimo. Houve um aumento de 57% do HDL, que é o nosso colesterol bom. Isso é algo muito difícil da gente ver com um produto, com um suplemento, tá? Ali a dosagem foi de 525 miligramas, tá? De 1 a 2 cápsulas ao dia. Você pode utilizar o B-Control 30 minutos antes das refeições. Ele não atrapalha o sono, tá? Você pode utilizar ele à noite nos seus pacientes, não tem problema nenhum. É um produto super seguro e ele trabalha em todas essas funcionalidades. É um produto muito completo. E ele está recentemente aqui no Brasil, tá? A gente vai falar agora de um produto que não é tão novo assim, mas eu sempre gosto de falar dele na minha aula, porque é um produto que eu vejo muito feedback positivo. É um dos produtos que
que aqui na farmácia a gente mais vende quando a gente pensa em emagrecimento, que é o Akermat. É um produto feito da capsaicina, né, que é uma pimenta, sendo que é um produto que teve um processo químico, onde ele tem uma alta absorção das principais substâncias que existem ali na pimenta para aumentar uma bactéria intestinal, que é a Akkermansia, que vai ter uma ação muito grande para estimular o GLP-1. O que é o GLP-1, pessoal? Essas canetinhas mirabolantes aí que a gente encontra no mercado, o Ozempic, o Mounjaro, todas essas canetinhas, elas são feitas de análogos de GLP-1. É como se você estivesse tomando GLP-1, sendo que o GLP-1 é um hormônio que o nosso intestino produz. E alguns produtos naturais e também algumas bactérias intestinais conseguem elevar a quantidade de GLP-1. E uma das bactérias intestinais que consegue aumentar a eficácia e também a funcionalidade do GLP-1 é a Akkermansia. E olha só que interessante, os estudos mostram que pacientes com sobrepeso têm baixíssimas quantidades dessa bactéria no seu intestino, da Akkermansia. E um dos principais efeitos do Akkermat é estimular essa bactéria. E essa bactéria é capaz também de estimular GLP-1, consegue também diminuir a inflamação, consegue melhorar a sensibilidade insulínica. Tem várias ações importantes dessa bactéria no intestino. E, além disso, ela consegue também trabalhar nessa questão da regulação da leptina. A gente começa a entender, né, como é que o nosso corpo é perfeito, né? E tudo trabalha interligado. Até 10, 15 anos atrás, a gente nem ligava para o intestino. A gente nem falava muito de intestino. E hoje tudo está interligado ao intestino. Porque a gente entendeu que dependendo da flora intestinal que você tenha, a chance de você ganhar peso e não perder peso é muito grande. E olha só esse estudo aqui, onde eles utilizaram 150 miligramas de Akkermat durante 28 dias. Houve uma queda de quase 2 quilos de peso, tá? Mas sem exercício físico. E quando a gente consegue colocar o exercício, houve um aumento aí mais que o dobro da perda de peso. Exercício físico, né, é fundamental, mas eu sei que tem gente que não faz, né, pessoal? Tem gente que não quer fazer e não vai fazer de jeito nenhum. Mas mesmo assim, com o uso aí do Akkermat, sem exercício físico, a pessoa perdeu quase 2 quilos. E vocês podem ter certeza que isso ocorreu por conta dessa questão do Akkermat estimular o GLP-1, porque o GLP-1 ele tem a capacidade de aumentar a saciedade. Quem já utilizou alguma dessas canetinhas sabe o que eu estou falando, né? E além de aumentar a saciedade, ele estimula a sensibilidade insulínica. Ele consegue ativar o nosso metabolismo. E por isso que a gente vê todos esses efeitos positivos aqui do Akkermat. É um produto muito bem tolerado, não deve ser utilizado ali crianças, gestantes, lactantes, tá? O único problema aí do Akkermat que eu posso falar para vocês é que a gente não consegue adicionar ele a formulações, tá? Ele é um produto que a gente consegue só utilizar ele sozinho. É um produto excelente, pessoal, excelente. Eu gosto muito do Akkermat e vejo excelentes resultados. A gente trabalha com ele aqui há mais de 3 anos, é um dos produtos que a gente mais vende. Outro produto fantástico é o Metabolic Fit, né? É um dos produtos hoje mais vendidos e mais conhecidos do mercado brasileiro, quando a gente olha para a questão do emagrecimento. Ele é feito a partir de um produto, né, de um produto natural, que é da família do gengibre, e esse produto ele consegue ter 3 substâncias, 3 polifenóis, que vão trabalhar em conjunto, não só na questão metabólica, mas também na diminuição da inflamação. A gente vê aqui o 6-paradol, que vai ativar os receptores TRPV1 e TRPA1, que são receptores muito ligados à dor, né? E esses receptores também estimulam a questão metabólica, tá? E são receptores que trabalham na dor porque eles conseguem aumentar a analgesia, né? E são receptores que a gente vê uma ação muito legal nessa questão metabólica, especialmente da termogênese. A gente tem o 6-gingerol, que reduz a adipose, né? O ganho de gordura,
a gordura abdominal e também a diminuição da inflamação. O Yusei Shogoal, que tem propriedades neuroprotetoras e anti-inflamatórias. E esses três juntos, a gente vê aqui a ação deles, aonde eles trabalham nas mitocôndrias, eles conseguem ativar o CP1, como eu já falei no início da aula, e isso vai ativar a termogênese através da função mitocondrial. Ele também estimula o PGS1-alfa, que também vai aumentar a quantidade de mitocôndrias, e aqui ele vai estimular o PPRA, que também vai acelerar os processos de lipólise, ou seja, vai aumentar a quebra das gorduras da nossa barriguinha aqui, dos nossos pneuzinhos, do tecido adiposo visceral. E quando isso acontece, a gente consegue aumentar a mobilização de ácidos graxos, diminuindo assim a gordura abdominal. Então, vocês olham, né, que é um produto que trabalha a inflamação, estimula a função mitocondrial e estimula a termogênese. E o legal, sem atrapalhar a questão da pressão, do sono, disso tudo que eles falam de termogênicos. Porque hoje, pessoal, existe dois tipos de termogênico. O termogênico que vai trabalhar nos receptores beta-érgicos, que são receptores que vão aumentar os batimentos cardíacos. Vou dar um exemplo, a cafeína, a efedrina, né, o citrus aurântico, que é rico em P-efedrina, que são substâncias que aumentam o batimento cardíaco, consequentemente, também estimulam o processo de lipólise. Mas você também pode ter um termogênico que vai trabalhar onde? Na tua mitocôndria. E quando ele trabalha na tua mitocôndria, como o Metabolic Fit, ele não vai atrapalhar teu sono, ele não vai te deixar mais ansioso, mais irritado, que é um dos grandes efeitos colaterais que a gente encontra nesses termogênicos aí, que focam na questão beta-adrenérgica, né? Que trabalha no aumento dos batimentos cardíacos, como a ioimbina, tá? Alguns estudos mostram aí um momento de queima calórica aí até em 500%, quando a gente correlaciona ao placebo, tá? Ou seja, ele aumenta a queima calórica mesmo a pessoa estando em repouso. E é por isso que eu gosto de utilizar esse produto, o Metabolic Fit, nos horários que o paciente ali, que o teu paciente está sentado, sabe? Na hora que ele está trabalhando, na hora que ele não está fazendo nada, aonde o metabolismo dele está lá embaixo. Esse é o horário chave para você usar um produto desse, para usar o Metabolic Fit. Tá? A dosagem de utilização do Metabolic Fit é de 40 miligramas uma vez ao dia. E você pode dividir as doses, que para mim é sempre os melhores resultados, em 2 vezes ao dia. 20 miligramas de manhã e 20 à tarde. É onde eu noto os melhores resultados, tá? E o Metabolic Fit você pode ali acrescentar em formulações, tá? É um produto bom, bonito e barato, tá? Como eu falei, dosagem máxima, mas não precisa utilizar essa dosagem máxima. Pode usar em sachê, ele não vai arder a boca do paciente, não vai trazer nenhum tipo de efeito colateral. Pode fazer chocolatezinho para quem gosta, uma excelente alternativa para aquele paciente compulsivo, né? Fazer um chocolate Metabolic Fit. É um produto muito bem tolerado e que a gente está tendo um bom resultado aí, está trabalhando ele desde julho, né? Desde o último congresso que a gente foi. E agora o Carolin, né? O Carolin é uma das novidades que a gente tem no nosso mercado. É um produto muito rico em fibras, né? Ele é feito aqui da combinação da alfa-arroba com o cacto opuntia, né? Do Ficus opuntia, que é um cacto muito famoso, né? Que é o figo do diabo. E essa sinergia, né? Da alfa-arroba com o Ficus opuntia consegue os efeitos positivos desse produto, especialmente no controle do apetite. Esse produto é muito bacana, por isso que eu trouxe ele aqui na minha aula. É um produto francês e chegou aqui no Brasil em junho ou julho, se não me engano. Tá aqui na farmácia já tem uns 2 ou 3 meses, tá? E o que é legal desse produto? Ele forma um gel no nosso estômago quando a gente ingere ele, porque ele é muito rico em fibras. E isso acontece com apenas 15 minutos após ali a utilização desse produto. E quando isso acontece, manda uma mensagem para o nosso cérebro falando: o estômago dessa pessoa está cheio. Você
diminui a fome dessa pessoa, você diminui a compulsão dessa pessoa e você aumenta o quê? A saciedade dessa pessoa. E além disso, esse produto é capaz de aumentar a liberação de quem aqui, ó? Do GLP-1, que também vai trabalhar na saciedade e também tem atividades quando a gente olha para funções metabólicas. E o outro ponto importante desse produto é que ele é liberado gradativamente durante 80 minutos. Então, o seu paciente vai ter 80 minutos ali com uma sensação de saciedade maior. Imagina você utilizar naquele paciente que adora almoçar e comer um docinho depois. Não seria uma boa alternativa? Imagina você utilizar essa fórmula Caroline ali com Metabolic Fit, igual eu falei, né? Junto com o B-Contro, por que não? Né, o B-Contro também é utilizado antes das refeições, então você poderia estar utilizando também o Caroline antes das refeições. Aliás, você deve utilizar o Caroline antes das refeições, mas você pode associar ele com outros produtos. E os estudos mostram aqui, ó, a grelina, que é o hormônio da fome, reduziu ali em 67%. Houve um aumento em 2 vezes mais do GLP-1, e houve também o aumento de PPY, que é um peptídeo que também está interligado com o aumento da saciedade. Também é um hormônio intestinal que a gente libera após a gente ingerir algum tipo de alimento. Então, ele age de duas maneiras, né? Ele consegue não só agir nessa questão de criar um gel no estômago, mas ele também consegue trabalhar em alguns hormônios importantes quando a gente olha para a saciedade e também quando a gente olha para a compulsão alimentar, né? Por isso que é um dos produtos hoje que eu vejo um dos melhores resultados na questão da fome, né? E esse produto teve um estudo onde comparou ele ao glucomannan. Eu tenho certeza que você conhece o glucomannan, é uma das fibras solúveis mais utilizadas aí há muitos anos aí do nosso mercado. E quando compararam ele ao glucomannan, a gente notou que ele teve 5 vezes mais eficácia do que o glucomannan. Então também é uma boa alternativa de você utilizar nos seus pacientes o Caroline. E os estudos feitos com alguns pacientes notou uma redução de 47% da ingestão de alimentos durante a sua semana, né? E isso aconteceu após 2 semanas e meia de tratamento. Um ponto importante, gente, é que a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo de tratamento. Esses produtos naturais, esses suplementos, esses fitoterápicos que a gente está utilizando hoje. Espera aí que eu estou botando um pouquinho de água aqui para mim. Esses tratamentos que a gente vê hoje em dia, o que acontece? Se a gente faz ele esperando um resultado muito rápido, a gente vai bater a cara no muro. Mas se a gente explica para o paciente que a partir da segunda semana ele vai notar um resultado muito melhor desse tratamento feito com produtos naturais, isso melhora o entendimento do paciente, especialmente na primeira semana, porque a pessoa que vai no teu consultório, ela quer tomar um medicamento que faça remédio rápido, vocês sabem disso. A pessoa quer tomar hoje e amanhã acordar magra. E os suplementos, os produtos naturais não são assim. E isso é muito importante para vocês explicarem para o paciente de vocês, tá? Muito importante. Aqui é um resumo de tudo que ele faz, né? Tudo que a gente já falou. E como é que você utiliza? 1 grama a dose, 15 minutos antes das refeições, sempre com 200 ml de água. Por que eu tenho que botar água, Humberto? Porque senão ele não consegue formar aquele gel que a gente quer que forme. E por que isso acontece? Porque essas fibras precisam da água para fazer esse gel. E você pode utilizar nas dosagens de 1 a 3 vezes ao dia, tá? Sem problema algum. E o Caroline você pode estar adicionando a ele algumas formulações. Esse outro produto que eu trago, eu adoro. Adoro esse produto. É o H2O Slim, um produto feito de cogumelos. Sabe o cogumelo Paris, que a gente utiliza muito na culinária, que é uma delícia?
Esse produto é feito dos polissacarídeos do cogumelo Paris. Ah, Humberto, se eu comer muito cogumelo Paris, eu vou ter todos esses efeitos? Não vai. Porque o que acontece? Eles fizeram um processo que retiraram os polissacarídeos desses cogumelos e concentraram esses polissacarídeos. E esses polissacarídeos que conseguem trazer os efeitos que a gente tanto quer desse produto. Que ele trabalha como, pessoal? Ele consegue se ligar às moléculas de gordura dos nossos alimentos, da alimentação dos nossos pacientes. E alguns estudos mostram que ele consegue eliminar até 80% da gordura ingerida através da dieta, da alimentação. E como é que isso funciona? Vou mostrar aqui para vocês. Ele cria aqui, ó, ele cria um polímero de polissacarídeos que se liga aos glóbulos de gordura da dieta, separa o alimento digerido e aumenta a secreção lipídica. E isso inibe também a lipase pancreática. O que é a lipase pancreática? É a forma que o nosso corpo, é a enzima que quebra a gordura e faz com que o nosso corpo absorva aquela gordura. Então, ele consegue trabalhar de duas maneiras. Primeiro, o polissacarídeo dele se liga à molécula de gordura, tá? E isso já faz com que o nosso corpo não absorva aquela gordura. E segundo, ele inibe a enzima que quebra a gordura, que é através da lipase pancreática. E quando ocorre essa inibição, a gordura não é digerida e, consequentemente, ela não é absorvida. Olha só que bacana que a gente consegue ver em um produto só. E através disso, né, a gente tem ali a redução da absorção de gordura e ele também forma um gel no nosso estômago por conta dos seus polissacarídeos e, consequentemente, aumenta a saciedade. Ele consegue trabalhar também na inibição da lipase pancreática, como eu falei, e ele também consegue trabalhar ali na absorção das calorias provenientes da gordura. É um produto fantástico, tá? Ah, Humberto, esse produto traz o mesmo efeito colateral do que um Orlistat, que, querendo ou não, tem uma função muito semelhante a desse produto, do H2O Slim, e vocês podem ter certeza que não tem, tá, pessoal? Não tem. Ele não vai trazer aquele efeito horrível, laxativo, que os pacientes odeiam, tá? Pode usar ele tranquilamente, tá? Aqui a gente vê um estudo feito com 100 voluntários, né, com uma idade entre 25 e 51 anos, e o que eles utilizaram? 400 miligramas de H2O Slim, ou placebo, de 5 a 15 minutos antes do almoço, tomando em cápsula, tá? E o que a gente notou? Peraí. Olha só que bacana, uma redução de 5 quilos nos pacientes que utilizaram H2O Slim, uma diminuição da circunferência abdominal em quase 13 centímetros, uma redução do colesterol total em 21,1 miligramas por decimol, e aqui também do decilitro, né? E aqui também a redução do LDL em 27 miligramas por decilitro. E isso mostra o quanto que esse produto consegue ser importante quando a gente olha aí não só para quem quer emagrecer, mas também quem quer reduzir o colesterol, porque ele diminui a absorção da gordura dos alimentos, como a gente já viu, né? E isso pode ser muito legal também para aquele paciente que você quer reduzir o colesterol dele e quer perder um pouquinho de peso, por que não? E você não quer usar uma estatina no teu paciente, você não quer usar um produto, um fármaco normal. E isso mostra que esse produto consegue ajudar bastante nessa funcionalidade. Aqui os resultados. A questão da lipase pancreática, né? Ele conseguiu aumentar em quase 40% ali a inibição da lipase pancreática, que é uma coisa bem bacana quando a gente olha para emagrecimento. Dosagem de uso de 5 a 15 minutos antes do almoço. Você pode... Ah, Humberto, eu posso usar o H2O Slim junto do Carolim? Pode. Eu posso usar o H2O Slim junto do Metabolifit e do Carolim em uma fórmula só? Pode. É isso que é o legal da manipulação, né? A gente está vendo aqui produtos que trabalham no metabolismo, produtos que trabalham na inibição da gordura, produtos que trabalham na questão mais mitocondrial, da parte termogênica, e são produtos que podem ser colocados em uma fórmula só.
quando a gente entende a funcionalidade de cada produto, de cada suplemento, como eu estou aqui falando com vocês. Outro produto que é maravilhoso, também é novo, é o Nextida. É um produto feito a partir do colágeno, tá, gente? E como é que ele funciona? Eles conseguiram pegar os principais peptídeos, os principais aminoácidos que conseguem estimular o GLP-1 e também o GIP, que são hormônios essenciais no controle metabólico, que são hormônios intestinais. O GLP-1, eu já expliquei para vocês como é que ele trabalha, né? O GIP também trabalha muito na saciedade. E como é que ele funciona? A gente ingere ali os peptídeos de colágeno, né? 30 minutos antes das refeições, ele chega no intestino delgado, aonde ele atinge as células-alvo. E quando ele atinge essas células-alvo, ele estimula vários peptídeos que interligam com as células L, que vão estimular o GLP-1, e ele também consegue estimular as células K, que vão aumentar a produção de GIP. E isso vai aumentar o quê? A saciedade, vai estimular o metabolismo, vai melhorar a sensibilidade insulínica e vai trazer todos esses benefícios. Humberto, mas por que o colágeno está sendo utilizado para estimular o GLP-1? Porque a gente sabe que alguns aminoácidos são capazes de estimular a produção de GLP-1. Olha que bacana. E a gente sabe também que no colágeno, a gente tem vários aminoácidos ali na cadeia do colágeno. E o que eles fizeram? Eles pegaram os principais aminoácidos peptídeos que a gente encontra nesse colágeno e aumentaram a quantidade deles. E é por isso que é um colágeno focado no emagrecimento, na saciedade. Por isso que a gente consegue ter todos esses resultados. A gente vê ali a resposta hormonal através do GLP-1, do GIP, né? E a gente vê aqui o controle glicêmico. Olha que bacana, gente. Esse produto teve a capacidade de controlar o pico glicêmico, especialmente em pacientes com diabetes e resistência insulínica. Os picos glicêmicos, né? Eles conseguem aumentar também vários fatores inflamatórios. E não é à toa que pacientes diabéticos são pacientes que, na grande maioria, conseguem estimular mais processos inflamatórios, mais doenças metabólicas, mais doenças cardíacas. Isso tudo pode ser por conta do aumento da hiperglicemia após as refeições, tá? E quando você utiliza um produto desse, você controla essa hiperglicemia por conta do aumento do GLP-1 e também do GIP. E a gente vê aqui, ó, eles comparado o Nextida com o Peptan, que é um bom colágeno que a gente tem no mercado, um colágeno peptídeo também. Alberto, o que é um colágeno peptídeo? São moléculas de colágeno em forma de peptídeos, que são moléculas menores. E até por conta desse tamanho dessa molécula, ela tem uma absorção muito maior, tá? E o Nextida tem uma excelente absorção. Que ali a gente vê, né? Equilíbrio glicêmico, melhora da resposta insulínica, gerenciamento do peso e melhora da saciedade. Como é que utiliza? 5 gramas ou 10 gramas dose eficaz comprovada. Eu estou sempre recomendando 5 gramas do Nextida, tá? Você pode utilizar antes das refeições. Outro produto fantástico é o Crops Ativos. Eu não sei se vocês conhecem. Muita gente confunde ele com a curcuma, né? Porque ele também é um tipo de açafrão, mas esse aqui é o açafrão europeu. O pessoal ainda fala que é o açafrão verdadeiro. Então, nunca confundam a curcuma, que é o açafrão da terra, com Crops Ativos, que é o açafrão europeu. E é um dos produtos que eu estou sempre falando, para quem me segue aí nas minhas mídias sociais, sabe que eu estou sempre falando desse produto porque ele, na minha opinião, ele é muito completo, né? É um produto natural, é um fitoterápico, tá? Ele é rico em diversos componentes aqui, as toxinas, o safranol, todas essas substâncias conseguem desencadear processos antioxidantes e anti-inflamatórios. Mas o mais importante desse produto é que ele consegue trabalhar muito semelhante à fluoxetina. Vocês conhecem a fluoxetina, não conhecem?
essa droga convencional, esse produto convencional aí para tratar processos relacionados à ansiedade, à compulsão e até mesmo à depressão. E como é que a fluoxetina trabalha? Ela chega no receptor ali no nosso cérebro, inibe um receptorzinho e, consequentemente, a inibição desse receptor faz com que a gente consiga ter e concentrar mais serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor ligado ao bem-estar e à felicidade. E é por isso que a fluoxetina funciona. E o Crox-Sativos também inibe esse receptor, faz um processo antagônico nesse receptor. E ele trabalha muito semelhante à fluoxetina, sendo que ele não tem todos os efeitos colaterais que uma fluoxetina tem. E além disso, olha a quantidade de benefícios que a gente observa com a utilização do Crox-Sativos. Ali, diabetes, hipertensão, arteriosclerose, Alzheimer, Parkinson, sarcopenia, muitas outras ações que a gente consegue também trazer de benefícios para o nosso paciente utilizando um produto desse. E por que eu estou falando isso? Porque esse produto ajuda muito na compulsão alimentar, gente. A compulsão alimentar é um dos grandes problemas aí quando a gente olha para os pacientes que querem emagrecer. O cara fica ali a primeira semana se ingerir um doce, um carboidrato simples, algo que traga aquela satisfação imediata. É muito importante você saber que ele vai passar por esse processo. E nesse momento, uma utilização de um produto desse faz total diferença, pois ele vai trabalhar na diminuição da compulsão e existem estudos que comprovam que ele consegue reduzir mais de 50% a compulsão alimentar, às vezes que a pessoa vai na geladeira beliscar algum tipo de alimento. Tanto que eu trouxe aqui, ó, tem estudos duplo cego, né, randomizados, que comparam o Crox-Sativos com a fluoxetina e também com a imipramina, que é um outro produto, uma outra droga, onde a gente sabe que traz diversos efeitos colaterais, e já o nosso Crox-Sativos é um produto super, super seguro e um produto que também traz diversos outros efeitos benéficos para a saúde dos nossos pacientes. E aqui, ó, é o que eu falei, ó, um estudo de 8 semanas com mulheres com sobrepeso, e a suplementação reduziu ali a quantidade de vezes que a pessoa foi beliscar na geladeira, em torno de 55%. A dosagem, perdão, não falei da dosagem dele, você pode utilizar aqui, ó, 90 miligramas 2 vezes ao dia, né, na dosagem aqui de 0,3 de padronização do Crox-Sativos, tá? E ele você pode acrescentar em fórmulas. Hoje mesmo eu postei uma fórmula no meu Instagram, onde eu utilizei o Crox-Sativos junto com outros ativos para trabalhar a ansiedade e também a compulsão. Outro produto fantástico, eu já vendo ele há muito tempo. Gente, quem me acompanha sabe que eu sempre falo do chá verde. Eu adoro chá verde. Chá verde, para mim, é um dos produtos mais completos que a gente tem quando a gente olha para suplementos e fitoterapia, porque ele tem vários componentes na sua composição bioativa que consegue trabalhar em várias áreas. E o Green Select, que eu estou trazendo aqui, é um chá verde onde a gente consegue ter uma absorção dos seus polifenóis, que são as suas catequinas e seus epigalos de catequinas, com muito mais eficiente do que o chá verde convencional. E, além disso, ele não tem cafeína. Um dos grandes problemas da utilização do chá verde é porque muitos pacientes têm ali alguma sensibilidade à cafeína e você fica com medo de utilizar o chá verde à noite por conta da cafeína. E nessa forma de Green Select, você pode utilizar nos seus pacientes. E a gente sabe aqui que ele tem o aumento da absorção quando a gente compara ao chá verde através desse processo fitossoma, né? Onde eles fazem uma camada de fosfato de colina em volta ali das catequinas e dos epigalos catequinas do Green Select, e isso aumenta muito a absorção dele, né? Aumenta em mais de 2 vezes comparado ao chá verde comum. Por isso que eu gosto tanto desse produto. Tanto que a dosagem dele é diferente também. E, gente, os polifenóis que a gente encontra no chá verde consegue trabalhar em diversas frentes quando a gente olha no emagrecimento, e também ali são produtos ricos em substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, tanto que a gente está vendo aqui prevenção relacionada a câncer e também a doenças cardiovasculares.
E a gente observa que ele consegue trabalhar na modulação das bactérias intestinais, tá? Os polifenóis que a gente encontra no chá verde, eles conseguem melhorar a quantidade de bactérias boas na flora intestinal. Ele também consegue inibir a lipase pancreática, olha só que legal. Então, ele também consegue diminuir a absorção da gordura dos alimentos, como a gente falou ali, do H2O Slim. Ele consegue trabalhar em várias funções relacionadas à ativação de vias metabólicas, como a AMPK quinase, que a gente também falou dele hoje. E a gente consegue também observar várias funções quando a gente olha ali para o pâncreas, para o nosso músculo, tanto que é um dos produtos mais estudados hoje do mundo quando a gente olha para a obesidade, tá? E ele também diminui aquele aumento da adipogênese, né, dos processos de ganho de peso. Hoje, os países onde a gente vê o maior consumo de chá verde, como o Japão, são países onde quase não existe pessoas obesas. E muito disso está correlacionado não só com o estilo de vida, mas também com o consumo do chá verde. E aqui o Green Select é um tipo de chá verde que eu já falei, que ele consegue trabalhar em várias frentes com uma excelente absorção, sem trazer os efeitos colaterais que são oriundos da cafeína. A dosagem de uso do Green Select é de 120 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Teve um estudo que foi bem feito, né? Um estudo randomizado durante 90 dias, e é onde a gente notou uma diminuição do peso corporal de 14,16% dos pacientes e uma redução de 12% do IMC desses pacientes com a utilização do Green Select. E, gente, comparação da utilização desse estudo foi o Green Select e o chá verde, né? O grupo que também utilizou o chá verde também perdeu peso, também emagreceu, mas o que a gente teve o melhor resultado foi com o grupo que utilizou o Green Select, tá? É um produto que eu vendo ele há mais de, eu posso estar enganado, mas há mais de 10 anos. E mesmo assim, eu trago ele a quase todas as aulas que eu dou, porque é um produto que eu vejo resultados fantásticos, tá? E você pode associar o Green Select a outros produtos também. E circunferência, tá? E outro ponto legal, né? Como o chá verde é muito rico em catequinas, as catequinas são grandes antioxidantes e grandes anti-inflamatórios. E aqui teve uma redução de 68% do estresse oxidativo plasmático. E talvez esse seja aí um dos grandes diferenciais desse produto, tá? Aplicações adicionais. Outro ponto legal. Ele age também como neuroprotetor, tá? Ele tem uma ação onde ele consegue trabalhar ali na neuroplasticidade, né? Então ele consegue estimular ali o amadurecimento do nosso cérebro, e ele também pode ser utilizado na obesidade infantil, que eu sei que é uma das grandes dores de vocês. Recebo mensagens todo dia perguntando o que pode ser utilizado em crianças. E aqui, ó, dosagens um pouco mais baixas, né, de 60 miligramas 2 vezes ao dia, em crianças de 6 a 11 anos. Vocês podem utilizar tranquilamente o nosso Green Select. Outro produto fantástico que ganhou muita fama há pouco tempo atrás, que é a nossa berberina, né, que foi chamada de Ozempic natural, porque ela também trabalha em várias frentes semelhantes ao Ozempic. Sendo que a berberina também é um produto muito rico em alguns polifenóis que tem uma péssima absorção. E aqueles que também criaram uma diidoberberina, né? É uma maneira de berberina, uma forma de berberina onde ela é muito mais absorvida do que a berberina convencional. E até por conta disso a gente consegue notar os melhores resultados desse produto. A gente vê aqui, ó, a berberina comum e o nosso glucovantage, onde ele tem um resultado muito maior, até 5 vezes mais absorção. E as doses são muito menores, né? Em torno de 100 a 200 miligramas, com eficácia superior à berberina convencional, e ele não traz aquele desconforto gastrointestinal que a maioria dos pacientes sentem ao utilizar a berberina convencional. Isso também é um grande diferencial desse produto aqui do Glucovantage. E como é que ele trabalha, né? Olha a quantidade de frentes que a gente consegue observar
aonde a berberina consegue estar funcionando, trabalhando muito bem no nosso paciente. Ela consegue trabalhar na obesidade, ela consegue trabalhar na diabetes, ela consegue trabalhar nas gotas, no ácido úrico, que eu sei que é uma dor que você passa no teu consultório e não sabe o que prescrever para o teu paciente. A berberina, o glucovantage pode ser uma excelente alternativa, pois eles conseguem diminuir vários processos oxidativos e inflamatórios ali que estimulam a gota, tá? Ela também trabalha ali na hiperlipidemia, né? No aumento do colesterol, no aumento do triglicerídeo, do LDL. A gente tem vários estudos aonde a berberina consegue reduzir todos esses parâmetros e aumentar o HDL, que é o nosso colesterol bom. A gente também vê processos ali relacionados ao fígado e também ao intestino, onde ela consegue reduzir a gordura no fígado, reduzir a esteatose hepática, e ela também age como um polifenol, um prebiótico ali no nosso intestino, melhorando a quantidade de bactérias boas. Olha a quantidade de funcionalidades que a gente consegue atingir através dos polifenóis que a gente encontra na berberina. E o glucovantage, por conta dessa questão do aumento da sua absorção, a gente consegue ter resultados ainda mais eficazes da suplementação, da utilização da berberina. E a gente vê aqui, ó, aumenta a sensibilidade insulínica, melhora a composição corporal, ação anti-envelhecimento, né? Ele diminui ali os processos de glicação, ele auxilia na dieta cetogênica, né? Eles aumentam os corpos cetônicos. Para vocês que adoram prescrever dietas cetogênicas, pode ser um produto muito eficaz também, e também reduz a inflamação ali e, consequentemente, melhora ali os perfis lipídicos, né? Isso tudo através de 3 ações fundamentais. Primeiro, a ativação da MPK-quinase, que a gente já falou várias vezes hoje, que é a reguladora mestre do nosso metabolismo, tá? E ela também inibe a lipase pancreática, pessoal. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai diminuir a absorção, o quê? Da gordura dos alimentos. Por isso que eu adoro utilizar tanto a berberina quanto o glucovantage antes das refeições, antes do almoço e antes da janta. E elas também têm ação antiglicante, onde vai trabalhar muito na diminuição do dano oxidativo, do envelhecimento precoce, do envelhecimento acelerado, né, através de processos anti-inflamatórios. É um produtaço, né? A gente sabe que a berberina consegue estimular a produção de GLP-1, tanto que ela foi conhecida, né, erradamente, é claro, como o Ozempic natural. A Humberto, ela não consegue trazer o mesmo efeito do Ozempic, ela consegue trazer um efeito semelhante, mas não com a mesma potência, né? É um dos melhores produtos que a gente tem aqui no mercado quando a gente olha para o GLP-1. É um dos produtos que a gente tem mais estudos e mais confirmação quando a gente olha para o GLP-1. É um produto muito seguro de você utilizar. E a dosagem é muito diferente, né? Uma berberina convencional, você vai utilizar aí 500, 600 miligramas de 2 a 3 vezes ao dia. Quando a gente olha aí o Glucovantage, apenas 200 miligramas eu gosto de utilizar 100 miligramas no almoço e 100 miligramas na janta, tá? É um produto fora um pouco da nossa aula, mas foi muito pedido, que é o Lifenol. O Lifenol é um produto muito focado na saúde da mulher. E por que eu falo isso? O Lifenol, ele é feito a partir do lúpulo, do Humus lúpulo, a mesma planta que a gente faz a cerveja. E, pessoal, não adianta querer tomar muita cerveja que não vai trazer os mesmos resultados que a gente tem com o Lifenol, tá? Ele é rico em 8-PN. Eu não vou ficar falando esse nome aqui complicado para não confundir a cabeça de vocês e muito menos a minha, tá? O 8-PN é o fitoestrógeno mais potente que a gente conhece até hoje. O que é um fitoestrógeno? É uma substância quimicamente semelhante ao estrogênio. E a gente encontra esses fitoestrógenos em algumas plantas, como na soja, como no trevo vermelho, como no Vitex agnus castus, entre outros. E a gente encontra esse 8-PN em grandes quantidades no lúpulo. Sendo que o que acontece? A gente falou de vários produtos agora que tem uma alta absorção. E o Lifenol é um lúpulo de alta absorção. É um lúpulo rico, padronizado em 8-PN. Tanto que a dosagem de utilização desse produto é muito baixa comparado ao lúpulo
o lúpulo normal que a gente encontra no mercado, que a gente faz até em cápsula. E quando toda aula que eu falo sobre saúde da mulher, eu sempre falo que o lúpulo é a planta da mulher, especialmente daquela mulher que entrou ali na fase da menopausa, porque ele consegue trabalhar em várias frentes. A gente vê aqui, ele consegue diminuir os processos de aromatase, ele consegue melhorar o metabolismo do estrogênio, ele reduz aqui a síntese do estrogênio através da inibição da aromatase, ele consegue estimular um processo detoxificante através da estimulação de NRF2, que é uma enzima que ativa várias outras enzimas antioxidantes. Ele inibe NF-kappa-beta, que consequentemente vai inibir a inflamação. Ele estimula processos apoptóticos importantes. Ele estimula a MPK-quinase, que a gente falou dela várias vezes hoje na nossa aula. Então, ele também estimula o metabolismo. E tem estudos que mostram que a utilização do Lifenol também reduziu o peso na menopausa. Sabe, naquele período de menopausa que é onde as mulheres ganham mais peso? A utilização do Lifenol reduziu o ganho de peso. E ele tem uma potente ação antioxidante, tá? E ele não traz todos os efeitos colaterais que a gente encontra na maioria das drogas relacionados a essa ação na menopausa. E aqui a gente tem os mecanismos de ação. Sabe quando a mulher sente aqueles calores, aqueles hot flush? Eles são oriundos do desmetabolismo do estrogênio. Quanto menos estrogênio a gente tem, menor vai ser a produção de neurotransmissores importantes, como a serotonina e também a dopamina. Quanto menor a serotonina, menor o controle da temperatura corporal. Por isso que a mulher, quando entra nessa fase da menopausa, o estrogênio dela cai e, consequentemente, a serotonina dela também cai. E ela começa a sentir o quê? Esses hot flush, esses calores. E através dessa ação do lúpulo, a gente consegue ver excelentes resultados no controle dos fogachos, dos hot flushes, porque ele consegue mobilizar muito mais estrogênio e, consequentemente, aumentar ali a produção de serotonina. Aqui na saúde óssea, né, ele aumenta a prevenção à osteoporose, né, muito por conta da sua ação na queda do estrogênio. Ele também ajuda no peso, porque a gente sabe que essas alterações hormonais no climatério, que vocês, mulheres, trabalham, conseguem trazer vários efeitos relacionados à função metabólica. Por isso que é importante a gente também focar no ganho de peso. E o 8-PN, né, atua como um agonista seletivo dos receptores estrogênicos alfa, né, onde tem toda a sua ação hormonal, mesmo que seja um produto natural. E olha só a dosagem dele, pessoal, 85 miligramas uma vez ao dia. Eu, se fosse utilizar um produto numa mulher que está sofrendo a menopausa, o produto de escolha com certeza seria o lúpulo e com certeza no lugar do lúpulo seria o Lifenol, tá? E agora vai começar a parte boa, que são as nossas fórmulas. Pessoal, olha só que legal. Eu peguei todos esses ativos que a gente falou hoje e criei algumas fórmulas para vocês entenderem como é que vocês podem trabalhar isso no dia a dia dos pacientes de vocês. A gente está ali, ó, uma fórmula metabólica, né, pré-refeição. O B-Control, o Metabolic Fit, a berberina. Ali, em vez de eu colocar a berberina, eu poderia estar colocando o Glucovantage. Botei a faseolamina também. E olha só que legal. O B-Control vai trabalhar em várias frentes, né? Ele vai ser um excelente antioxidante anti-inflamatório, ele vai ativar o metabolismo, ele vai melhorar também a função da flora intestinal, ele vai conseguir trabalhar na saciedade, o Metabolic Fit vai trabalhar mais no metabolismo, a berberina, juntamente da faseolamina, vai diminuir o quê? A absorção de gordura dos alimentos, porque tanto a berberina quanto a faseolamina inibe a lipase pancreática, a berberina vai funcionar muito bem ali também na saciedade, pois ela estimula o GLP-1. Olha a quantidade de coisa que a gente pode fazer, né? Olha a quantidade de coisas legais que a gente pode fazer, tá? E a faseolamina, perdão, inibe a alfa-amilase. Então, ela inibe a absorção de carboidratos, de amido, tá? E, pessoal, quando a gente começa a entender melhor essas formulações, a gente consegue muito trazer resultados positivos para a saúde dos nossos pacientes. Aqui trouxe uma outra forma, termogênica e também digestiva. Botei ali o H2-Oislin, vai diminuir a absorção da gordura dos alimentos. Botei a canela,
que para mim é um dos melhores produtos naturais ali para a função metabólica. Ela melhora a sensibilidade à insulina, ela consegue diminuir a resistência insulínica. Botei o Carolim, que vai trabalhar na saciedade, e aqui eu botei o Capsiate, que é uma forma de pimenta, né, que vai aumentar muito o que? A termogênese. Já o Capsiate trabalha diferentemente do Metabolifit. O Capsiate, ele aumenta os batimentos cardíacos. Já o Metabolifit, ele não aumenta os batimentos cardíacos. Ele ativa o CP1 dentro das mitocôndrias. Então, é um termogênico que age diferente. Uma cápsula 15 minutos antes do almoço. Aqui uma fórmula sacetógena e anticompulsão. Botei lá o Nextide, né, que é aquele produto que é feito a partir do colágeno, que estimula o GLP-1. Botei o Metabolifit para melhorar a parte metabólica. Botei o Slim Pro, que é um outro produto que também estimula o GLP-1. E botei o nosso Croxativos ali para melhorar o quê? A quantidade de serotonina, para a pessoa se sentir mais feliz, a pessoa ficar menos ansiosa e menos compulsiva, né? Uma cápsula 30 minutos antes das refeições. Você pode usar antes do almoço ou antes da janta. Aqui o nosso Arquemate, né? Modulação da microbiota, aumenta os níveis de arquemância, né? E, consequentemente, melhora ali a quantidade de GLP-1. Como eu já falei para vocês, o Arquemate não pode ser prescrito com mais nenhum outro ativo, ele só pode ser utilizado sozinho. Aqui eu fiz uma fórmula proteica e metabólica, por que não? Botei o Nextida, 5 gramas, e o Whey Protein, 20 gramas. Ué, Humberto, o Whey Protein? Gente, o Whey Protein é fantástico para quem quer perder peso. Ele, por ter vários aminoácidos, ele estimula o GLP-1, como a gente viu hoje. Ele também consegue melhorar a termogênese e ele aumenta muito a saciedade. Então, você pode botar o Whey Protein também no seu protocolo de emagrecimento. E o legal, teu paciente que está querendo emagrecer, se ele tiver uma dieta muito restritiva, ele também vai perder muita massa muscular. E o Whey Protein diminui essa perda de massa muscular. E por isso que eu sempre acrescento ele nessas formulações. Aqui, ó, uma outra fórmula termogênica e metabólica ali, ó, H2O Slim, 300 miligramas, que vai diminuir a absorção da gordura dos alimentos. O Glucovantage, 80 miligramas, não só para ativar a função metabólica, mas também para estimular o GLP-1, que vai melhorar a saciedade e também vai diminuir ali a absorção de gordura junto com a H2O Slim. O Green Select, para ativar o metabolismo, né? E a canela, que também vai ter essa função metabólica ali na resistência insulínica, especialmente. Uma cápsula 2 vezes ao dia. E aqui uma fórmula para ansiedade, sono e equilíbrio emocional, por que não? Essa fórmula foi até que eu postei hoje, tá? Croxativos 50 miligramas, juntamente ao hidroxitriptofano, para quê? O croxativos inibe a recaptação da serotonina e o hidroxitriptofano aumenta a quantidade de serotonina. O magnésio glicina, ele consegue trabalhar muito ali a questão da ansiedade, da compulsão, muito por conta da L-glicina, que um aminoácido consegue modular ali alguns neurotransmissores importantes na ansiedade. E também a passiflora, que é um fitoterápico que consegue trazer um controle emocional maior, consegue melhorar o relaxamento e ajudar na hora do sono. A passiflora, ela é muito importante, pois ela consegue modular os receptores GABAérgicos. Uma cápsula 2 vezes ao dia. Uma fórmula dessa aí você também pode indicar para um paciente que não esteja dormindo tão bem, utilizar uma fórmula dessa aí 1 hora antes do horário normal do paciente dormir. E, pessoal, vou deixar uma pergunta, uma reflexão aqui para vocês. Mudar o mundo parece distante, mas mudar a vida de alguém começa agora e começa com você. Se você está aqui e ficou comigo até o final, parabéns para você. Que a maioria das pessoas não ficam, a maioria das pessoas não querem ter informação, elas preferem ficar reclamando que a vida delas não está indo para frente. E você que está aqui comigo, eu tenho certeza que você conseguiu adquirir muito conhecimento que vai fazer diferença hoje no seu consultório, na sua conduta com seus pacientes, e isso muda não só o teu mundo, mas da pessoa que está na tua frente, que precisa de você, tá? E muito obrigado por você ter ficado comigo aqui, muito obrigado por você confiar na Farmadébora.
Eu sempre deixo essa mensagem, né? Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo, que é o que a gente está mais precisando agora. Deixei aqui todas as minhas mídias sociais. Estou todo dia postando coisa no Instagram. Estou sempre postando vídeos mais complexos e com uma explicação melhor no YouTube. E você também pode seguir a Farmadébora, mandar mensagem. Todas essas formulações que eu falei, você encontra na Farmadébora. Eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo mais aulas como essa, tá? Larissa. Oi? Oi. Boa noite. Boa noite. Humberto, Oi. eu tinha falado aqui no chat que a gente ia Aham. abrir uns minutinhos para pergunta, caso alguém Ah, sim, tenha. Então, quem sim. tiver perguntas, pode enviar no chat, que eu posso ler aqui para o Humberto, ou é só clicar nessa mãozinha, que aí vai mostrar que vocês levantaram as mãos, e aí eu pergunto aqui para o Humberto, ou vocês também podem perguntar. A gente recebeu uma pergunta aqui da Adriana Lúcia, Humberto. Sim. Ela perguntou se na perimenopausa pode usar o Lifenol. Pode usar o Lifenol com certeza e ajuda bastante nesse período, tá? Tanto o Lifenol você pode utilizar também o Crocs ativos. Sabe aquela mulher, sabe essa última fórmula que eu passei? Você pode utilizar na mulher que sente muitos calores, especialmente na hora dela dormir, tá? Até para aumentar os níveis de serotonina nesse paciente. Perfeito. Pode, pode fazer até uma combinação, né, do Lifenol com Crocs ativos em uma fórmula só. Temos mais perguntas? Tem- Chegou uma aqui da Janaína Pinto. Ela queria A faselamina não tem contraindicação, só para saber. mulheres grávidas ou para quem está amamentando. Ela pode trazer um pouco de desconforto por conta das fibras dela, tá? Quem tem muita sensibilidade com fibras tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora da utilização. Perfeito. É um produtaço, tá, gente? Eu adoro a faselamina. E a gente tem um produto da faselamina que tem uma absorção maior. Que me fugiu o nome agora. Como o glucovantas da berberina, a gente também tem uma faseolamina que tem uma ação mais eficiente por conta do aumento da sua absorção. Pimblock. Pimblock, obrigado, Márcia. Obrigado. Perfeito. Pessoal, vocês gostaram da aula? Foi legal? Falei muito rápido, deu para entender bem. Depois me dá um feedback aí, que é sempre importante. Pode mandar por mensagem também depois. Ah, que bom. Parece que o pessoal gostou. Fiquei feliz. A gente teve uma pessoa que levantou a mão, o Elias. Pode falar, Elis. Deve ter sido para agradecer. Tem gente aí com a gente até o final, né? Bacana. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Teremos acesso vocês vão ter acesso tanto às fórmulas quanto à aula inteira, tá? Vou deixar aqui com a Larissa tudo disponível e com a Márcia também, tá? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem em relação às fórmulas, pode pegar meu contato com a Márcia, pode mandar mensagem lá no Instagram também, que vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá? E para quem quiser conhecer a Farma Débora, conhecer lá nossas instalações, vai ser um prazer receber vocês. Mas acredito que a maioria já foi, né? Quais dessas formas podem ser utilizadas por adolescentes? Olha, eu tenho o maior cuidado de utilizar qualquer coisa em adolescente. Desses produtos todos que eu falei ali, o único que eu recomendo é o Green Select, porque tem estudos, entende? Pessoas abaixo de 18 anos, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque mesmo que o produto não traga nenhum efeito, se a pessoa sentir alguma coisa, a culpa vai ser sua. Então, muito cuidado na prescrição para pessoas mais novas, tá? As fibras são bem legais, o uso de um whey protein, sabe? Você pode usar um whey protein no adolescente, sabe? E o whey protein vai melhorar a saciedade. Você pode usar o Nextida também. Pode usar o Nextida sem problema, que é um colágeno. Isso não tem problema. Marcinha, quer falar alguma coisa? O Green Select também pode ser utilizado para adolescente, né? Eu falei o Good Select. Falei a partir de 60 miligramas.
pessoal, tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Pessoal, vamos marcar outras aulas como essa na próxima convite.